Oi, gente! E é assim, do jeito mais intimista e simples possível, eu começo esse vídeo, que é um vídeo tão íntimo, né? É um vídeo tão profundo e é um vídeo que eu demorei um ano pra gravar. Eu hoje vim contar um pouco pra vocês como foi o meu processo da perda gestacional, como foi perder um filho. E eu vou contar pra vocês também um pouco do porquê eu demorei tanto tempo pra vir falar sobre esse assunto. Eu tô aqui sem roteiro, sem cortes. Esse vai ser um vídeo bem na íntegra, bem papo de amiga mesmo, que é o tipo de papo que eu tenho com as minhas amigas presencialmente, e hoje eu vou ter aqui com vocês. Vamos lá, tudo começou em agosto do ano passado, mais precisamente no dia 12. Eu tava em Punta Cana, numa viagem muito especial, não tinha ideia de que eu tava grávida. Porém, no voo vindo pro Brasil, eu tentava cochilar assim e eu consegui vir deitada no colo do Lucas, porque não tinha ninguém, né, na poltrona. Então eu tava agarradinha assim com ele e eu só sonhava com o bebê. Eu só sonhava com chá de bebê, imaginando eu contando que eu tava grávida pro Lucas. Só meio que, sabe quando você tá meio sonhando, meio acordado? Assim, que você tá naquele pensamento quase dormindo. Só isso que me vinha à cabeça. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer um teste. E aí eu olhei minha menstruação, acho que tava 2 dias atrasada. E quando eu cheguei eu fiz o teste, realmente eu tava grávida. E esse bebê, ele foi muito planejado, muito sonhado, muito querido. Então não foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, não foi uma coisa que me deixou desesperada. Claro que dá um mix de emoção, mas nada assim, sabe, chocante. A gente já queria que isso acontecesse, né? Eu e o Lucas, a gente tá junto há 12 anos, é muito tempo de estrada, muita história né? Que a gente já passou juntos. E a gente começou a morar junto em 2021, janeiro de 21. Ficamos noivos em 22. Tô até perdendo as datas. Ficamos noivos em 22, casamos em 23, isso aí. E iríamos engravidar em 24. Na verdade, 25, tô doida. Não, gente, a gente tá em 2025, tá certo, foi uma coisa atrás da outra. A gente foi morar em 21, 22 noivamos, 23 casamos, 24 estávamos grávidos. Claro que isso não foi planejado, apesar de eu ser a pessoa das listas e de adorar planejar a minha vida, assim, e sonhar, não foi milimetricamente pensado, mas aconteceu. E a gente, na verdade, já estava desde o ano passado, desde janeiro, assim, né, deixando rolar a vida. E mais ou menos em março eu descobri a minha endometriose. Eu não tinha noção que eu tinha. Isso é um assunto que eu quero entrar profundamente com vocês, que é a endometriose, né? E fiz um exame muito dolorido. E nesse exame eu descobri que eu já não tinha uma trompa funcionando. E foi um baque pra mim, assim. Mas ao mesmo tempo que foi um baque, eu pensei assim, não deve ser tão complicado assim e tal. E realmente não foi, porque eu descobri isso, sei lá, em março, abril, mais ou menos. Não lembro exatamente, mas em agosto eu fiquei grávida. Então foi muito rápido esse processo todo. E fiquei muito feliz, fiquei tipo, uau, porque eu ainda tava fazendo os exames, né? Quando eu peguei os resultados, que eu descobri a endometriose e tal, vamos tentar engravidar mesmo, né? Agora, tipo, acompanhando, porque antes a gente tava deixando rolar. E aí eu fiquei grávida. Eu descobri no dia 12 de agosto, como eu contei pra vocês, voltando de Punta Cana. Foi um dia muito especial, porque eu cheguei, assim, Eu cheguei de Punta Cana e fui na casa da minha mãe. E lá tava minha melhor amiga que tinha acabado de ter uma bebê. E aí eu tava com ela nos braços, falando, ai, que saudade que eu tava. E aí a minha melhor amiga falou assim... E aí, trouxe um amiguinho pra Laura, de Punta Cana. Porque ela sabia, né, que eu já tava começando a tentar. E naquele momento, eu ia falar pra ela assim, estou indo pra casa fazer um teste. Mas eu não falei. E nem pra minha mãe. E eu vim pra casa, fiz esse teste dos mais baratinhos possível. E eu tenho o teste aqui até hoje guardado. E deu assim, bem fraquinho. E eu falei, caraca, eu não acredito. Eu tenho isso tudo gravado. E com muito carinho. E eu fui, comprei um outro teste, aí aquele caro, né, de R$60. Eu falei, ai, gente, se isso aqui não tiver certo, isso tudo sem eu nunca saber. Depois contei pra ele, foi uma alegria imensa. E logo depois já contei pros meus pais, já contei pros pais dele, contei pras minhas amigas. E foi um bebê amado desde o primeiro momento.
Foi uma coisa muito especial. Eu sei que muita gente espera os 3 meses pra sair pra contar pras pessoas, porque pode acontecer o que justamente aconteceu comigo. Mas eu não consigo me arrepender dessa escolha de ter contado, porque eu acho que uma vida precisa ser celebrada desde o início. Eu não publiquei nada na internet, nem nada do tipo, mas as pessoas que eu realmente amo, fazem parte da minha vida, souberam desde o início, sim, e foi uma alegria, sabe? Uma alegria. E logo depois a gente já começou a pensar em tudo, né? Aquela coisa. Nesse tempo, eu fiquei tranquila, porque eu pensei assim, nossa, a minha endometriose que tava tão avançada, né? Eu já não tenho uma trompa funcionando. Nossa, eu consegui engravidar. E aí o tempo passou, as semanas passaram, eu descobri mais ou menos, acho que com 2 semanas de gestação. E aí, um pouco mais pra frente, comecei a ter sangramentos. Ia pro hospital, voltava, ficava naquela angústia, tive sangramento, fui pela segunda vez ao hospital. E a segunda vez que eu fui com o Lucas ao hospital, o Lucas em tudo comigo, a gente ouviu o batimento. Tava bem no início ali, mas a gente conseguiu ouvir. E foi uma sensação muito boa, porque a gente tava preocupado, que já era a segunda vez de sangrar, né? E tava evoluindo, a gente conseguiu ouvir. Então, a terceira vez que eu fui ao hospital, a gente foi assim, da última vez, a gente, né, tava tudo bem. E aí a gente descobriu que já não tinha mais batimentos. Foi uma noite muito complicada. E eu acho que o pior de tudo é que a gente não imagina o que vem no pós. O pós é o mais complicado. Quando você perde um bebê, você não imagina. Eu, por exemplo, tive que tomar uma vacina no dia anterior, no dia seguinte. Todo aquele sangramento, toda aquela dor. Eu vivi momentos muito complicados que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui agora, mas porque nem merecem ser relembrados assim com momentos ruins e tão tristes. Mas o pós eu acho que é o pior, sabe? Assim, de você depois ter que lidar com aquilo tudo. E aí você fica, né? Eu fiquei afastada do trabalho alguns dias. Eu ia ficar até mais dias, mas pedi pra voltar, tudo mais. Isso, você sangra, você fica triste, você tem que dar a notícia pras pessoas. E mesmo assim eu não me arrependo de ter contado antes, como eu disse. Porque também foi muito bom receber de todas as pessoas o abraço, o carinho. Eu recebi chocolate na minha casa, eu recebi uma cesta das minhas amigas, eu recebi mensagens, eu recebi apoio. E é muito importante, assim. E é muito legal também quando você tem um companheiro, né? Eu e o Lucas, a gente não largou a mão um do outro em nenhum momento. Então, a gente, que a mulher tá sentindo tudo aquilo ali, com certeza é muito ruim. Mas o homem, ele fica muito perdido, né? Sem saber o que fazer e tudo mais. E também triste e preocupado. Eu vi o Lucas muito preocupado comigo. Então, tudo isso é muito difícil. E logo depois, agora tem 1 ano que tudo isso passou. E por que eu tô falando disso só agora, né? Isso é um ponto importante, assim. Eu tô falando disso só agora porque eu não me sentia preparada pra falar disso antes. Porque eu achava que isso era uma coisa tão íntima e tão profunda que eu queria viver isso como um momento meu, assim, sabe? Nosso, né? Com as pessoas necessárias, assim. Eu não queria expor tanto isso. E a gente fica muito vulnerável também, sabe? Ainda é um assunto delicado, sempre vai ser. Mas eu acho que antes não era o momento mesmo. E a gente, não sei, acho que a gente vai aprendendo. E eu, trabalhando com a internet, eu tive o cuidado, desde que eu descobri essa gestação, eu coloquei na minha cabeça de que o meu filho não é um produto, o meu filho não é um conteúdo. Isso lá atrás, assim, quando eu descobri, assim, falei, cara, eu quero tomar muito cuidado, porque a gente que mostra, assim, o dia a dia, a rotina, né, a gente vai mostrando essas coisas, assim, da vida na internet, a gente tem que ter cuidado para não fazer com que a sua vida se torne um produto, que a sua vida, que você, por exemplo, eu quero ir naquela cafeteria, eu quero ir mesmo ou eu quero pra tirar uma foto bonita? Eu quero viajar pra aquele lugar, eu quero mesmo ou eu quero fazer um conteúdo só? Entende? Eu tento, gente, levar a minha vida 100%, assim, íntegra, lembrando das coisas. Muitas vezes eu tô em viagem, gente, juro pra vocês, eu desligo o telefone e falo assim, eu quero olhar, eu quero viver, eu não quero tirar foto disso aqui. E às vezes eu até penso depois, nossa, eu queria ter uma foto ali, né, eu tinha que ter filmado. Mas não, é muito bom a gente compartilhar, mas é muito também bom a gente viver,
sabe? E foi um momento de viver mesmo, tudo. A fase boa, a fase ruim, a fase perdida, que a gente fica perdida, né? Que todo mundo, você é muito nova, e todo mundo na esperança de te dar um apoio, um conselho, né? Porque é difícil até falar alguma coisa pra alguém nesse momento. As pessoas sempre falaram pra mim, Ellen, você é muito nova, fica tranquila. Só que eu sei da minha limitação, eu sei da minha endometriose. E agora, um ano depois, eu estou fazendo novos exames, talvez com tudo um pouco mais complicado pro meu lado em relação a isso. Vou trazer um vídeo pra vocês só falando sobre isso, que eu acho que é muito importante. Esses dias eu compartilhei no Instagram falando da minha endometriose bem pouquinho, assim, uma frase, e já recebi algumas mensagens de vocês, então acho que é um assunto que eu quero muito trazer pra gente conversar sobre, tá? Mas eu tô num momento, assim, um ano depois, tendo que cuidar da minha saúde. E agosto é um mês de gestante, eu não sabia, eu descobri essa semana, e foi o mês que eu engravidei. Coincidentemente ou não, foi o mês que eu engravidei um ano atrás. E aí, agora, eu tô trazendo esse assunto pra vocês, que eu acho que eu tô me sentindo mais pronta pra falar sobre isso. Então, agora que eu compartilhei isso no Instagram, dessa perda um ano atrás, né? Que foi uma coisa que eu pensei muito, gente, antes de compartilhar muito. Foi um ano pensando sobre esse assunto. Eu recebi muitas mensagens de carinho, de apoio. E é isso que a gente realmente precisa. E também recebi mensagens de outras pessoas, no tipo, ai, Ellen, eu passei por isso recentemente. Ai, Ellen, eu passei por isso anos atrás, mas depois eu consegui engravidar. Então, assim, a gente vai recebendo relatos, né? E perder um bebê, principalmente o primeiro, é uma coisa muito comum. Eu ouvi isso de todos os médicos que eu fui em emergências de hospital, em a minha médica da época, que agora eu tô com outra. É muito comum, todas falam isso, mas a gente fala pouco sobre esse assunto. Talvez porque seja um assunto tão dolorido, mas a gente fala pouco. Então, às vezes, quando acontece com a gente acha que é só com a gente. E talvez isso também doa mais, sabe? Que você vê todo mundo tendo filhos. E aí eu até tava vendo um comentário ontem de uma pessoa que eu conheço, que ela tem 2 filhos e que ela postou: tive 2 perdas gestacionais antes dos meus filhos. E eu nunca soube isso, ela nunca me contou. Então olha como é que a gente não sabe a história do outro, né? E isso muitas vezes, a história do outro pode ser um conforto pra gente. Eu também, gente, posso confessar pra vocês que eu nunca trouxe essa história porque eu esperava que ela tivesse um final feliz, logo. Mas a vida não é no tempo que a gente quer. E eu descobri isso fazendo terapia. Eu aconselho muito, sempre, que todos façam. Mas foi na terapia que eu entendi que às vezes a minha vida sempre precisa de um final feliz. Eu, como uma boa escritora, né, jornalista, eu sou uma pessoa muito feliz, muito pra cima. Então eu sempre quero trazer isso pras pessoas. Eu quero sentir isso na minha vida. Então eu esperava logo um final feliz, de um bebê arco-íris em seguida, alguma coisa do tipo. E não é no nosso tempo, assim, é no tempo de Deus mesmo. É no tempo da vida. E às vezes a gente não sabe esse tempo e isso pode dar uma angústia, né? Uma coisa assim. Mas confesso pra vocês também que eu não tenho pressa. É até um pouco estranho falar isso, mas porque, não sei, a vida aconteceu tanta coisa maravilhosa também depois disso. Eu lembro que quando eu fiquei grávida eu falei assim pro Lucas: ai, eu tô muito feliz. Só tem uma coisa que não deu tempo pra realizar: o meu intercâmbio pra Nova York. O meu intercâmbio, principalmente se fosse pra Nova York, mas o meu intercâmbio no geral. Isso aconteceu em agosto, né, que eu fiquei grávida. Eu perdi meu bebê no dia 7 de setembro, por volta de 7 semanas, se eu não me engano, não vou me lembrar exatamente. E em novembro, logo depois, eu recebi uma bolsa pra estudar em Nova York. Fiz um intercâmbio na minha vida. Fiquei mais de 40 dias vivendo uma coisa que eu sempre sonhei. E que depois de uma dor tão grande, e eu falei isso pro Lucas: ai, que pena, não deu pra fazer meu intercâmbio, porque agora com o bebê, né, vai ficar muito mais difícil. Mas eu tava muito feliz com o bebê. E aí a vida me deu esse presente. E foi fruto do meu trabalho, porque foi um convite, né, aqui como influenciadora. Então, gente, eu queria muito dizer pra vocês que, por mais que às vezes as coisas não aconteçam no nosso tempo, que as coisas não sejam da forma que a gente espera, é um dia de cada vez mesmo. Tentando, pensando na vida com alegria, vendo o copo mais cheio. É assim que eu sempre quis levar minha vida e é assim que eu sempre vou levar. Tem dias que a gente fica triste, tem dias que não. Nesse momento eu não tenho pressa de engravidar. Eu acho que realmente vai acontecer. Agora eu preciso cuidar da minha saúde, pensar em outras coisas. E a gente ama viajar, a gente aproveita a vida de outra forma. Eu e o Lucas, a gente também tá no meio de uma obra.
Então, tudo isso, gente, tem muita coisa pra acontecer. E se você já passou por isso, me conta. É sempre importante a gente ter um espaço aberto. Eu me sinto muito à vontade aqui no YouTube pra conversar com vocês sobre todos os assuntos. E se você tá passando por isso nesse momento, ou se você já passou, eu quero te dizer que você não está sozinha. Para você ter pessoas que realmente, assim, se importam com você nesse momento, que você se abra para as pessoas, que você não se culpe, porque às vezes a gente se culpa. Eu sei como é que é. E essa é uma dor que ninguém nunca vai curar dentro de você. Mas eu acho que vivendo um dia de cada vez a gente consegue encarar tudo isso da melhor forma. E eu espero um dia, não sei quando, estar aqui com os meus filhos e mostrar pra vocês. E isso vai acontecer, mas caso isso não aconteça tão cedo, porque a gente não sabe o tempo da vida, eu vou aproveitar todas as outras coisas maravilhosas que a vida tem pra me proporcionar. Seja na vida mais ordinária, nos dias mais simples, com meu marido, com a Peti, fazendo coisas que a gente gosta, ou seja viajando, conquistando esse mundo, que é uma coisa que eu amo tanto fazer. Um beijo, obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo.